Todas estas joias lindas e caras são minerais ou vieram de minerais. Estes são apenas alguns de uma variedade incrível. Se quiser descobrir riquezas minerais, procure nas rochas. Mas vai ter de quebrá-las primeiro. E dar uma olhada no que há lá dentro. Então você pode fazer um polimento, porque é isso que faz aparecerem as cores. Ou pode cortá-las em pequenas fatias e dar uma olhada bem de perto. Se fizer isso, verá que as rochas são muito complexas. São formadas por partículas minúsculas, todas fortemente unidas. Estas pequenas partículas coloridas são cristais de minerais, pedaços puros do material que forma o planeta Terra. Outros exemplos são o ouro, porque é encontrado em estado puro. O quartzo é um mineral, é um composto chamado sílica. O diamante é um mineral, é carbono puro. Um mineral é um sólido natural de composição química uniforme, e é isso que torna alguns minerais tão bonitos. Todos eles formam cristais. Um cristal é uma supermolécula. Seus átomos são dispostos num padrão geométrico, o que o torna muito mais forte que um aglomerado qualquer. Este é o diamante, a substância mais dura conhecida. Os átomos de carbono ligam-se uns aos outros num padrão ordenado. Um cristal cresce quando átomos livres têm tempo para se reunir em perfeita ordem. Ajuda se estiverem livres para se mover, ou seja, se a substância for um líquido, ou estiver dissolvida num líquido. A água, por exemplo, ao se solidificar, pode construir um cristal. Infelizmente, um cristal perfeito só cresce em condições perfeitas. Porém, na maioria das rochas, os minérios disputam espaço com outros minérios. Então, seus cristais ficam aglomerados e muitas vezes são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Há milhares de minerais. Vou lhe mostrar exemplos dos 4 grupos mais comuns de minerais. Este é um material máfico. Isto é mica. Isto é feldspato. E isto é quartzo. Bem, o tamanho dos cristais não importa, porque isso acontece ao acaso. O importante é que estes 4 minerais misturados compõem 90% das rochas encontradas na crosta terrestre. Por quê? Porque eles contêm os 2 elementos mais abundantes na crosta da Terra: oxigênio e silício. O que são oxigênio e silício? Oxigênio unido ao hidrogênio torna-se água. O oxigênio na atmosfera é um gás. E o silício? O silício é um elemento claro em flocos chamado de metalóide. É usado em chips de computador. Mas apesar de estar por toda parte, nunca é encontrado puro assim. Precisa ser extraído. Como ele foi oxidado há muito tempo, o resultado é minerais de silicato em todas as direções. Esta é uma estrutura molecular. Um átomo de silício ligado a 4 átomos de oxigênio. Esta unidade pode se unir de várias formas, como uma cadeia. A maioria dos minerais máficos é construída assim. São basicamente silicatos em cadeia. Ou as moléculas de silicato podem se unir formando uma estrutura. Os átomos de quartzo são montados assim. Coloque alguns átomos de alumínio no lugar dos de silício e teremos uma estrutura diferente. É o feldspato. Ou monte-os em folhas e terá a estrutura em flocos da mica. A questão é que as propriedades de um mineral não vêm apenas do tipo de átomo que ele contém, mas também do modo como eles são montados. O diamante e a grafite talvez sejam o exemplo mais conhecido, porque os dois são compostos de átomos de carbono. Mas você nem imaginaria isso, porque suas propriedades são bem diferentes. Como vê, as rochas são complexas. Seus minerais têm várias composições químicas e estruturas.
Mas como boa parte do planeta é feita de apenas 4 versões de silicato, a maioria das rochas pode ser facilmente identificada, e elas têm uma história. É assim que todas as rochas começam. Saem do magma. A rocha líquida abaixo da crosta terrestre. Elas começam quentes e derretidas. Isto é lava endurecida. Rochas resfriadas como estas são chamadas de rochas ígneas, que vem do latim e quer dizer que nasceram do fogo. Aqui a rocha veio de um vulcão, porém muitas rochas ígneas não vieram. Muitas resfriaram e solidificaram no fundo da Terra há milhões de anos. Agora, finalmente, elas emergiram à superfície, talvez erguidas pela grande pressão, talvez descobertas pela erosão ou ambas. São chamadas de intrusivas plutônicas, numa referência à sua origem lá embaixo. Às vezes, o magma, empurrado para cima, força para dentro de rachaduras na rocha sólida existente, formando rochas intrusivas. Aqui é óbvio que a rocha escura estava líquida, enquanto a rocha clara estava sólida. Alguns pedaços até racharam com a pressão e penetraram no magma escuro. As rochas ígneas são feitas de cristais entrelaçados, o que é fácil de perceber no microscópio. Ao esfriar, o mineral com a temperatura de fusão mais alta formou os primeiros cristais, que cresceram até o mineral seguinte se cristalizar à sua volta e assim por diante. Isso quer dizer que eles são fortemente unidos, por isso as rochas ígneas costumam ser muito duras. Quando a rocha em forma de lava sai direto do vulcão, ela se esfria bem rápido. Então os cristais não têm muito tempo para se formar. Este é um pedaço de andesito. Viu? Grãos pequenos. Cristais muito pequenos. E isto, por outro lado, é um pedaço de diorito. E embora estes dois sejam feitos exatamente dos mesmos minerais, os cristais deste aqui são muito maiores. Isso porque o diorito esfriou muito mais lentamente lá no fundo da Terra. Este é vulcânico, mas este é plutônico. Às vezes é possível obter cristais muito grandes. Isso aqui vem do resfriamento muito lento. Você pode achar que uma rocha é algo que dura para sempre. Mas depois de terem ficado expostas, todas as rochas estão condenadas. É só uma questão de tempo até que o intemperismo e a erosão as quebre, raspe, pulverize, dissolva e as leve embora para longe, e elas se tornem partículas de regolito e solo. São reduzidas a seixos de areia e, como sabemos, a maioria dos sedimentos são carregados para locais de baixa altitude, principalmente para lagos ou o mar, onde se acumulam. Compactando-se lentamente pela ação do próprio peso e com os minerais dissolvidos agindo como cimento, as partículas novamente se fundem em rochas. Mas desta vez a rocha tem uma aparência bem diferente. Estas rochas não nasceram no fogo. Elas vieram da erosão, deposição, compactação e petrificação. Elas são rochas sedimentares. A principal característica das rochas sedimentares é a estratificação, o surgimento de várias camadas sobrepostas. É o que seria de esperar de muitos anos de acumulação lenta, interrompida de vez em quando, talvez por secas, no nível do mar, ou a chegada de sedimentos diferentes. Os fósseis numa rocha são prova evidente de que ela é sedimentar, e às vezes toda a rocha é fóssil. Então é nas rochas sedimentares que procuramos a história da vida. As rochas sedimentares são as únicas feitas com a delicadeza necessária para preservar os despojos de seres vivos.
As rochas sedimentares diferem destas, chamadas conglomerados, em que dá para ver pedacinhos da rocha original por toda parte. Até o arenito, que é possível raspar e ver que é feito de pequenos grãos de areia, todos unidos. E então chegamos ao xisto, formado de pequenas partículas de lama e argila. De fato, se você lamber, tem até gosto de barro. Então este é o truque das rochas sedimentares. Se olhar bem de perto, talvez raspar um pouquinho, ou até lamber, geralmente poderá dizer quais partículas contém. Assim, as rochas sedimentares são fáceis de diferenciar das rochas ígneas, duras e cristalinas. Mas o que você acha desta aqui? Ela possui camadas como uma rocha sedimentar, mas cristais como uma rocha ígnea. Este é um exemplo de uma rocha que foi torcida. Quer dizer, se uma rocha pudesse gritar, esta diria... "Ah!" Você precisará usar a imaginação para pensar nas incríveis forças que empurram as rochas para criar montanhas, que podem esmagá-las criando formas como esta, ou nas temperaturas que enfrentam ao serem empurradas para perto do manto. Poderíamos ter uma ideia se conseguíssemos torcer as rochas nós mesmos. Porém, mesmo máquinas possantes têm dificuldade para reproduzir as condições do interior da Terra. É claro que se a rocha afundar o bastante, derreterá e um dia seus minerais poderão renascer do fogo. Mesmo assim, muitas rochas sobrevivem às torções, embora isso as modifique. Milhões de anos depois, elas poderão ressurgir na superfície em forma alterada ou metamórfica. Então elas são chamadas de rochas metamórficas porque se transformaram. Pegue um pedaço de calcário, que é uma rocha sedimentar, aumente a pressão e a temperatura por muito tempo, e ela irá se transformar nisto, mármore, uma rocha metamórfica. Ou pegue uma outra rocha sedimentar, xisto. Aumente a pressão e a temperatura sobre ela, e os minerais serão de fato comprimidos, e você obterá ardósia. Se aumentar a pressão e a temperatura ainda mais, os minerais irão se separar e recristalizar em camadas. Esta rocha se chama gneiss. Se for muito além disso, a rocha começará a derreter. Isto é migmatito. Partes da rocha derreteram, mas o derretimento não foi até o fim. O migmatito é um exemplo de rocha que foi parcialmente derretida. Então, ela não é mais metamórfica e nem ígnea. É um pouco de cada. Isto mostra como as rochas estão constantemente cruzando fronteiras entre ígneas, sedimentares e metamórficas. Este é o ciclo das rochas, do magma à rocha ígnea, desmanchada em sedimentos, litificada ou petrificada em rocha sedimentar, talvez mudada para rocha metamórfica, que, se suficientemente aquecida, retorna ao magma, e mais todos os caminhos e atalhos possíveis no meio disso. Quantas vezes uma rocha qualquer já terá se transformado? Há 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra vem reciclando suas rochas de uma forma para outra. E o processo continua. Rochas ígneas continuam nascendo. O tempo e a erosão continuam decompondo as rochas. Os sedimentos continuam se acumulando. E as montanhas continuam sendo erguidas. Os humanos precisam das rochas para muitas coisas, de ferramentas de corte a argila para potes. Agora, com uma compreensão melhor, a ciência da geologia estuda o ciclo das rochas com atenção, porque isso pode nos levar a compreender metais, pedras preciosas, carvão, petróleo e gás, as matérias-primas da energia e da tecnologia.